Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, essa aula eu vou ocupar a Margarida. É a Margarida. Porque eu tinha perguntado o que ela queria saber sobre o quê. Ela falou que queria saber sobre Dante. Aí eu estava pensando até que seria interessante, porque quando nós éramos mais jovens, nós tivemos várias aulas. Oi? Não, não tanto assim. Mas nós tivemos muitas aulas com o professor, e foram muitas mesmo. Foram 3 anos, uma vez por semana, indo na casa do professor, tendo aula sobre o Dante. Sobre a Divina Comédia especificamente, 3 anos. Então a gente acaba deixando isso aqui para lá, mas ela, com o pedido da Margarida, eu falei, os mais jovens não sabem nada, né, talvez, sobre o Dante, sobre todo esse posicionamento, sobre a questão política. E certamente muitos não tiveram 3 anos de aula com o professor sobre Divina Comédia. Mas, obviamente, não vai ter nem perto disso aqui. Isso aqui é só, como eu coloquei aqui, uma conversa sobre Dante e a Divina Comédia. É só alguma coisa para começar mesmo. A aula nem está bem preparada, foi uma coisa que eu fiz rápido aqui. Eu estava pensando em outra coisa, mas falei, não, acho que dá tempo de preparar. Eu me superestimei aqui. Então não deu para preparar como eu queria. Mas eu vou tentar falar um pouquinho do Dante e a Divina Comédia como uma introdução, uma conversa, então fiquem à vontade para perguntar. Então vamos lá. Então o Dante, né? Desculpa que tá meio, o formato não era para parecer exatamente assim, texto tão puro, mas eu sou da área de TI, né? Eu vou falar que na minha máquina funcionava. Então, não aparecia assim na minha máquina, mas aqui está aparecendo assim, então tem essa primeira desculpa. Já é a segunda, né? Então, quem foi o Dante? O Dante foi um autor medieval, o nome dele é Dante Alighieri. Na verdade, Dante já é um apelido de Durante, que é o nome completo dele, Durante Alighieri. Ele nasceu em Florença, em maio de 1265. O pai dele era Alighiero del Bellicione degli Alighieri. Os italianos sempre adoravam isso aqui. Eles gostavam de colocar um nome que combinava com o sobrenome. Isso é muito comum. Alighiero del Alighieri. Galileu Galilei. Né? Então era uma coisa muito comum. A mãe dele, só se sabe que chamava Bela, mas morreu quando ele era muito cedo, era ainda menino. Só se sabe que ela morreu antes de 1278. A família dele era de uma nobreza pequena e ele teve parentes que lutaram nas cruzadas. Lutaram ao lado do Papa. Teve um trisavô dele que lutou, Cacciaguida. Então lutaram lá. Então ele tem uma pequena nobreza, mas ele tinha também algumas posses, porque nobreza não é sinônimo de riqueza. Então a família dele tinha posses e ele também tinha uma certa riqueza. E aqui era o auge da Idade Média. Mas quando a gente fala era o auge da Idade Média, a gente sempre tem que tomar cuidado. Quando a gente fala que é o auge de alguma coisa, eu cheguei no topo da montanha, o que eu vou fazer depois? Descer, não tem mais para onde subir. Então ele estava exatamente no auge da Idade Média. Nessa época reinava São Luís, vivia São Tomás de Aquino, e dava aula, né? Vivia e dava aula São Boaventura. Então era realmente, estava no topo da Idade Média. Logo em seguida, o que acontece? Até coloquei uma frase, eu coloquei uma frase do Jorge Luiz Borges que vale a pena ser colocada. Eu gosto do Borges, então eu acho isso aqui me denuncia um pouco.
E um dos motivos é que o Borges também gosta da Divina Comédia. O Jorge Luis Borges, fazendo um parênteses aqui, né? É escritor argentino, um escritor entre os melhores do mundo, né? Como de literatura. Ele gostava muito da Divina Comédia também. Então teve até uma vez que ele teve que escolher 7 palestras. Depois lançaram um livro chamado Sete Noches, que ele escolheu 7 temas preferidos da vida dele. Um deles foi a comédia, a Divina Comédia, que ele falou. O outro, que era muito próprio dele, ele era cego, né? Foi a cegueira. Então estava ali, eram coisas muito marcantes na vida dele. Então a cegueira marcou tanto ele quanto a Divina Comédia. Então ele coloca, do auge da Idade Média, essa Idade Média tão caluniada e complexa, que nos deu a arquitetura gótica, as sagas da Islândia e a filosofia escolástica em que tudo é discutido. Então até ele, que não era bom, reconhecia esse valor da Idade Média. Uhum. Sim. A crítica que se faz da Idade Média é que havia contemplação sem discussão. Exato. Que lá não se procurava a verdade, ou então o contrário, se são verdades absolutas, então não havia debate. Uhum. É o contrário. Exato. As pessoas que criticam a Idade Média não conhecem a Idade Média. Uhum. Exatamente essa questão, o pinga-fogo. Vai lá uma pessoa e fala, pergunta o que quiser. É bem medieval. Alguém tem coragem de fazer isso? Entra no meio pessoal, no meio de todo mundo, amigos e inimigos. Vamos falar sobre qualquer assunto aqui. Era comum na Idade Média isso. Então, porém, né, nessa época também, aqui eu coloquei, isso aqui eu já falo. Na Idade Média ainda havia o catarismo não tinha sido totalmente vencido. As seitas franciscanas, elas estavam se multiplicando. O joaquimismo estava florescendo. E estavam nascendo as ideias mercantilistas. E nascia Dante. A gente vai ver por que nascia Dante. Dante já é um pré-humanista. Então já marca, o humanismo marca o fim da Idade Média, né? Então o pré-humanista nascendo aqui já mostra a decadência. Aqui eu coloquei a Idade Média, catedrais, gárgulas, né? Até faltou o acento aqui. Por que gárgulas? Porque o medieval tinha aí umas ideias interessantes. Né? Por que colocar gárgula na catedral? Né? A gárgula é um diabo. Por que vai colocar aquela coisa feia na catedral? E estava cheio, né? Para lembrar que até na igreja tem diabo. Então eles lembravam, no auge da Idade Média, lembra, tem a igreja aqui, o altar está ali, mas está cheio de diabo aqui também. Hein? Fiquem sempre na mente. Os diabos estão sempre acompanhando, estão sempre esperando, como diz a Sagrada Escritura, quem possa devorar. Então os medievais tinham bem claro isso. E aqui mostrava que os gárgulas estavam, por assim dizer, dominando a partir de agora, né? No fim da Idade Média. Então é interessante a advertência que a gente não pode deixar de observar. E na época falando do Dante ainda, né? O Dante foi um membro de um grupo chamado Fideli d'Amor, os Fiéis de Amor, que era um grupo de poetas, em geral, que eles faziam poesias que eles chamavam de trobar clus, trovar de forma fechada, clus como close em inglês, né? Fechado, hermético. Escondido. Eles falavam uma coisa querendo dizer outra. Falavam não por símbolos exatamente, mas por símbolos esotéricos. Não como dizer, por exemplo, a água representa a pureza. É muito óbvio que representa, mas eles queriam... vamos falar de amor, falando de Roma, mas não Roma católica, Roma antiga. Então eles faziam todo um jogo... Isso, exatamente. Era um código para... eu falo uma coisa, mas eu estou querendo dizer outra. E o código, obviamente, é conhecido só do grupo que codificou. Exato, dos iniciados. Então tem muita coisa
que você percebe que tem coisa errada, mas muitas vezes você não sabe dizer por quê. Era muito comum na poesia desse grupo, desse Fidelio d'Amor, que tinha esse trobar clus. E outra coisa que também é digno de mencionar aqui, para o Dante, era a questão dos guelfos e gibelinos, que na Florença, a Florença dele, dois grupos eram muito rivais, dois grupos políticos, não eram duas famílias simplesmente, eram dois grupos políticos. Os guelfos, os gibelinos, eles diziam que o poder do imperador estava acima do Papa, e os guelfos diziam que o poder do Papa estava acima do imperador. E eles se amavam, assim, de se achar na rua e se bater e se matar, literalmente. E tudo neles era marcado. Por exemplo, pelo jeito dizia-se, né, pelo jeito de jogar os dados num jogo, a pessoa já identificava, não, esse é guelfo, esse é gibelino. Então tinha coisas muito marcantes que... eu corto o pão desse jeito, eu faço isso aqui desse jeito. Então era tão separado que dava para dizer, esse aqui é guelfo, esse aqui é gibelino. Até nisso. Tanto que a bandeira de Florença, nessa época, era dividida. Era uma flor de lis, na metade dela era branca e a outra metade era negra. Porque os gibelinos eles vão ser vencidos em batalha, só que eles vão continuar com outro nome. Então os guelfos vão continuar, mas aí vão se criar dois partidos, os guelfos negros e os guelfos brancos. E aí fica mais próprio a bandeira de Florença, né? Dividida entre brancos e negros. Aqueles chamados guelfos brancos, na verdade, eram gibelinos disfarçados. E os guelfos negros eram os guelfos realmente, que diziam que o poder do Papa era acima do imperador, e os guelfos brancos diziam que o poder do imperador era acima do Papa. E aí, o Dante pertencia a que grupo? Vocês conseguem imaginar? Obviamente aos brancos. Ele era totalmente do partido dos gibelinos, que na época dele era já guelfos brancos. Sim. O Duns Scoto, que o Bento XVI coloca como... É quase o começo da filosofia moderna, onde nascem os dois ramos, é quase o curto-circuito, né? Onde nascem os dois ramos que dele vai nascer o Guilherme de Ockham e o Mestre Eckhart. Ele faz a questão do voluntarismo, fala, Deus criou o mundo, mas ele poderia criar um mundo diferente. Por exemplo, Deus criou o mundo e deu esses 10 mandamentos. Os 10 mandamentos poderiam ser diferentes do que são? Diz Duns Scoto que sim. Os mandamentos, se Deus quisesse, poderiam ser matar, roubar. Por quê? Os mandamentos são assim por quê? Porque Deus quer. E não é verdade. Então, isso aqui mata totalmente a analogia. Ele separa de tal forma Deus do mundo. Deus é totalmente separado do mundo, Deus é diferente do mundo. O mundo só é assim porque Deus quis, se ele quisesse fazer totalmente diferente, ele faria. Ou seja, Deus não tem nada a ver com esse mundo. Ele destrói toda essa questão da analogia, como o Melo falou. Deus não é mais parecido com o mundo, e observando o mundo, eu não sou capaz de chegar em Deus. No máximo, diz Duns Scoto, eu conseguiria dizer que um Deus existe, mas um Deus que não tem nada a ver com o mundo. Acho que é isso. Um Deus caprichoso, exato. Então, aqui, deixa eu ver se a ordem está correta. Uma coisa que é muito marcada, falando da Divina Comédia, né, já entrando aqui na Divina Comédia, e nos personagens, porque aqui a gente fala do Dante, né? O Dante, figura histórica. Mas o Dante tem até uma coisa que o próprio Borges ele coloca como genial.
Ele fala, isso aqui foi um ponto genial do Dante, porque ele se coloca como personagem. Ele é o autor, mas ele também é um personagem. E ele se coloca, às vezes, falando uma coisa errada. Alguma coisa errada assim, por exemplo, por que a Lua, eu vejo com cores diferentes na Lua? Que a gente sabe, hoje nós sabemos que são as crateras. Então ele coloca falando uma teoria maluca e sendo corrigido. Então se ele falasse também alguma heresia, fala, não, mas eu sei, eu só estou colocando isso aí como uma ilustração. Isso aqui é o meu personagem falando, não sou eu. Então, de certa forma, sim, é uma genialidade dele, porque ele se isenta de muita coisa. Ele fala, não, quem falou besteira não fui eu, foi o meu personagem. Inclusive, ó, essa questão aqui, ó. Quer dizer, o outro corrigiu, também não fui eu que escrevi, quem corrigiu? Ele. Então, realmente é um negócio, uma coisa bem feita. Né? Então, Dante é o primeiro personagem da comédia, da Divina Comédia. Às vezes eu falo comédia, o nome completo é Divina Comédia, mas na época do Dante ainda não tinha o Divina Comédia, era só comédia mesmo o nome. O Divina Comédia foi colocado depois devido ao valor da obra, mas o Dante colocou o nome dela de comédia só. Depois nós temos a Beatriz. A Beatriz também é um personagem que vai aparecer na comédia, e não só na Divina Comédia, mas em outras obras do Dante também. E ele conta toda a história da Beatriz, que é teoricamente a amada dele. Quando ele encontrou ela, ele disse que Beatriz ele encontrou a primeira vez quando tinha 9 anos. Teoricamente, eles tinham uma idade muito próxima, talvez a diferença de 1 ano, né? Segundo o que ele conta. Então ele tinha 9 anos, e quando ele a viu, ele teve uma espécie de êxtase. Imagina um menino de 9 anos tendo uma espécie de êxtase quando encontra uma menina de 8 anos. Então ele teve uma espécie de êxtase místico. 9 anos depois, ele encontra ela de novo, ou seja, ele devia ter 18 e ela 17, aproximadamente. E ela o cumprimenta. Ele fala de o saluto. E o saluto. Ela faz um cumprimento para ele. E ele tem um novo êxtase místico. E é estranho esse amor. E ele escrevia as cartas de amor e passava para todos os amigos poetas dele, falando sobre o amor dele e de Beatriz. Então não era segredo nenhum. No entanto, ele diz que a partir desse ponto aqui, desse segundo encontro, ele finge amar outra mulher, que ele chama de Dona Gentile. Então ele finge que não ama ela e finge amar outra mulher. Então por causa disso, ela num outro encontro, ela nega o saluto para ele, nega o cumprimento para ele. Então ele fica triste, ele conta que isso dá um problema para ele. E ela, aqui nesse segundo encontro, ela já é casada. Ela é casada. E, teoricamente, e sempre se perguntou se ela realmente existiu. Mas fala, Beatriz, ela existe? Ela é uma pessoa física? O que é? Porque era muito comum nessa época os autores inventarem uma dama e cantarem para ela as poesias dele. Por exemplo, tem um autor da época do Dante mesmo que fala, inclusive ele faz descrição da dama dele. Ele fala, não, ela tem os cabelos dourados. Agora eu estou inventando, eu não sei se é exatamente assim que ele fala. Mas ela tem o cabelo dourado, o olho azul, ela é alta, magra e tal, e o nome dela é Dona Inteligência. Então, não era uma mulher. Então, é uma coisa muito comum na época dele, ele não é o primeiro que faz isso. Mas se pergunta, mas a dama dele, a Beatriz, era uma mulher de verdade ou era alguém que ele inventou? Muitos autores dizem, não, ela é uma mulher de verdade. Inclusive dão o nome dela era Beatriz Portinari, filha de Folco Portinari, que se casou com Simone dei Bardi. Traduzindo, Simone dei Bardi é Simão dos Bardos. O nome já é estranho, né? Simão, o nome de São Pedro, né? Dos bardos, né? Os bardos, os trovadores.
não sei. Então era casada com esse Simão dos Bardos. E ela morreu aos 27 anos. Então ela casada, o Dante nutria um amor por ela. Aí já fica difícil defender o catolicismo dele, né? Porque se ela era casada e ele tinha um amor por ela, era um adultério já. Então ele já não era assim muito correto. Mas ele coloca outras questões, por exemplo, ele nunca ficou triste, ele nunca escreveu nada, ele sempre foi indiferente ao casamento dela com outro homem. Ela casou com Simão dos Bardos e ele nunca não falou nada. Mas é que eu estou pulando um pouco, deixa eu só falar aqui quando ela morreu, né? Porque só recapitulando para pegar os números. Ele conheceu ela com 9 anos, teve o segundo encontro com ela com 18, que foi o saluto, e ela morreu com 27. Então os números já são estranhos, né? 9, 18, 27. E depois, quando ela morreu, aos 27 anos, ele disse que Florença ficou em luto pela morte de Beatriz. E Dante teve o desejo de escrever a todos os príncipes da terra, falando sobre os valores de Beatriz e o luto que todos sentiam pela morte dela. É uma coisa estranha falar da esposa de Simone de Bardi. Uma pessoa, mesmo que fosse um banqueiro de Florença, não justifica escrever para todos os príncipes da terra falando da morte dela. Pois é. Então aqui se coloca, sobre a existência dela ou não, se coloca 4 posições. Alguns dizem, não, ela existiu de fato. Por exemplo, tem autores famosos que falam que ela existiu de fato. Por exemplo, Boccaccio fala que ela existiu de fato. E defende, dá várias coisas da vida dela, passagens. E fala, não, ela era uma mulher real. Mas ele também é suspeito, né? A segunda posição fala, não, Beatriz nunca existiu. Ela é simplesmente um símbolo. Ela representa a sabedoria de Deus e é só. Dante só usou a figura de uma mulher para representar a sabedoria de Deus. Tem uma terceira posição que diz que não, ela existiu e o Dante aproveitou a existência dela usando ela como símbolo para falar da sabedoria de Deus. Então ela existiu e Dante também aproveitou ela, inventou algumas coisas sobre a vida dela para que ela representasse a sabedoria de Deus. E a quarta posição, que é essa posição do Zingarelli, é uma posição meio confusa, porque ele fala que Beatriz é divina e humana. Então, que ela na verdade é uma encarnação da sabedoria de Deus que Dante intuiu como se fosse uma revelação particular de Deus para ele. E ela realmente existe como mulher, mas ela é também a sabedoria de Deus encarnada dessa forma aí que só o Dante sabia, porque ele teve essa intuição. Então essa quarta posição é meio louca. Mas o que o Dante mesmo diz? Quando ele vai falar de Beatriz, ele diz, Beatriz é o número 9. É estranho falar de uma mulher, falar, não, o que ela é? Ela é o número 9. Lembra do 9, 18, 27, né? Então ele começa a falar, não, porque ele faz toda uma numerologia lá, fala da Santíssima Trindade ao quadrado, porque aí eu tenho os milagres, e explica o número 9 também de uma forma não tão clara, mas o próprio Dante fala isso. E fica difícil dizer que ela é uma mulher. Quando ela, na Divina Comédia, quando eles passam pelo purgatório, é que eu já estou adiantando uma coisinha, mas depois eu falo melhor isso aqui, Beatriz é carregada numa carroça puxada por Cristo.
Também não faz sentido nenhum uma mulher comum ser carregada por Cristo. Aí ela, além de ser carregada por Cristo, ela era antecedida pelos profetas e seguida pelos apóstolos. Então era uma coisa estranha. Aqui eu já comentei sobre a indiferença de Dante, de Dante sobre o casamento de Beatriz, né, com Simone de Bardi. E outra coisa também, o Dante escreveu desejando que todos os homens amassem Beatriz. Se fosse uma mulher de verdade, não se escreveria falando que seria bom que todos os homens a amassem. Não é uma coisa comum de se dizer. Exatamente. E na Divina Comédia tem uma saudação de Virgílio para Beatriz, que também não mostra que ela é uma mulher. Né? Fala, ó Senhora de Virtude, a única através da qual a espécie humana supera qualquer felicidade que possa existir abaixo do círculo da lua. Para uma mulher fica muito estranho isso, uma mulher comum. Então, só apresentando aqui a Beatriz. Agora vamos apresentar o plano de fundo, que é a cidade onde Dante nasceu, Florença. Então, na época, Florença era uma cidade, na época do Dante, Florença era uma das cidades mais ricas da Europa. Em 1330, por exemplo, aqui ela tinha 90 mil habitantes, a cidade tinha 3 muralhas que protegiam a cidade, ou seja, vai proteger do quê? Né? Por que tem que proteger? Porque ela era rica. Na cidade tinha 110 igrejas, 30 hospitais, desses 90 mil habitantes, tinha 10 mil crianças em idade escolar, todas alfabetizadas, na Idade Média, 1330. E a cidade, como eu falei anteriormente, estava dividida entre os guelfos e os gibelinos, agora com o nome de guelfos negros e guelfos brancos. Essa parte eu vou pular aqui, é a apresentação de outro personagem, o Virgílio, mas vou entrar direto na comédia aqui, na Divina Comédia. Depois eu falo do Virgílio aqui, quando ele aparecer. Vamos lá. Então, a Divina Comédia, a obra que o Dante escreveu, ela é um livro que, como eu falei, citando de novo Borges, ninguém tem o direito de se privar da leitura dele. Porque todo mundo precisa ler a Divina Comédia. É um livro muito bom. Ele é dividido em 100 cantos, como se fossem 100 capítulos, né? A gente diria hoje. 100 cantos. 33 cantos para o inferno, 33 cantos para o purgatório, 33 cantos para o paraíso. Calma aí que eu já explico. Faltou um, que é o canto de introdução. E segundo o filho do Dante depois foi entrevistado lá, falou do pai dele, a obra pode ser lida em 4 sentidos diferentes, que tem o sentido literal e os sentidos alegóricos. Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Como na Sagrada Escritura, né? Que tem exatamente a mesma coisa, 4 sentidos. E de novo aqui, desculpa citar tanto o Borges, que nem fez parte dessa aula, mas ele diz, um verso bom não se dá para ler em voz baixa ou quietinho. Então eu vou, apesar do meu italiano, que não existe, então eu faço uma ressalva aqui. O Dante não falava italiano, tá? Ele falava toscano, então se vocês perceberem alguma falha na minha pronúncia, é porque não é italiano, é toscano antigo. Então, no mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai por una selva oscura, que la direita via era smarrita. Então assim começa a Divina Comédia. No meio do caminho de nossa vida, me encontrei em uma selva escura, porque o caminho verdadeiro estava desaparecido. Os versos já são estranhos, né? O que significa isso? No meio do caminho de nossa vida? Por que nossa vida? Não porque da minha vida.
Porque aqui, dizem os autores, ele está falando não da vida dele, mas ele está falando da vida humana. Então a vida humana, segundo os Salmos, é mais ou menos 70 anos. Então no meio é mais ou menos 35 anos. Então ele está dizendo que quando isso aconteceu ele tinha 35 anos. 35 anos, agora é perto de 1300, eu não lembro exatamente a data. Perto de 1300. Acho que é 1301. Mas ele estava exilado de Florença. Ele tinha sido exilado, ele estava fora de Florença quando ele escreve a Divina Comédia. Na verdade, a Divina Comédia demorou para bastante tempo escrever, mas ele coloca nessa data. Então, com 35 anos, o que aconteceu com ele? Ele diz que ele se perdeu nessa selva escura, porque o caminho verdadeiro tinha desaparecido. Não que ele tinha perdido o caminho, não que ele estava perdido. O caminho verdadeiro tinha desaparecido. O que ele quer dizer com isso? E o que é essa selva escura? Os autores, eles dizem que a selva pode ser lida como a selva dos vícios. Então, dando uma interpretação boa, o Dante, em determinado ponto da vida dele, ele se viu ruim. Ele estava cheio de vícios. Ele, pessoalmente, estava cheio de vícios. Então ele precisava melhorar. Aqui eu não vou ler o restante dos versos em italiano. Depois eu dou uma resumida aqui. Mas eu só vou contar aqui o que acontece. Então, ele vê perdido lá, ele não sabe o que fazer, a selva é escura, então ele vê um monte que tem luz, que ele chama de monte de salvação, e ele vai em direção ao monte. E nesse monte, quando ele está indo em direção ao monte, aparecem 3 feras para ele, que aparecem em ordem lá, não exatamente no mesmo momento. Ele vai em direção, aparece um leão, ele tenta desviar do leão, aparece um leopardo que ele chama em lonça, uma onça. É interessante uma onça, né? Que a onça é propriamente aqui, nossa, né? Mas ele diz lonça. Mas é um leopardo, muito provavelmente. Que é quase a mesma coisa, é muito parecido com a onça, né? Nenhum biólogo me mate, por favor. E ele tentando desviar da onça, do leopardo, ele vem para cima dele e aí de forma extremamente feroz, que ele praticamente desiste da subida, porque o animal que se aproxima dele é uma loba, e a loba, ele diz que é uma loba magra e cheia de fome. É até interessante falar de forma literária, né? Que ela está vazia, né? Magra, mas cheia de fome. E vai para cima dele com uma voracidade tremenda. E ele fica, de todos os animais, é o que ele mais teme, a loba. Então, dando essa interpretação boa, que alguns autores dão, fala que ele está perdido nos vícios, e esses vícios são representados por essas feras. O leão, que representa o orgulho dele, a onça, que é pintada, então representa uma luxúria, uma impureza, e a loba, magra, que representaria a avareza ou mesmo a gula. Então esses animais impediriam que ele subisse ao monte da salvação e se salvasse. Então os vícios dele, então ele está contando da vida dele. Eu não consegui me salvar por causa desses vícios. Essa história aconteceu quando eu tinha 35 anos. Então essa seria uma interpretação melhor, né? Que é ele tentando vencer os vícios para poder se salvar. Mas a história do caminho direito desaparecido, o caminho verdadeiro desaparecido. Porque a fome e a avareza seria um inimigo mais poderoso do que, por exemplo, a soberba. Que é o leão. Então, a loba aí parece Roma, né? Sem dúvida. A loba é Roma. E aqui os outros autores colocam isso. Que aqui não são os vícios,
mas ele quer dizer outra coisa. Os guelfos, quando eles foram derrotados, eu esqueci o nome do francês agora, pelo rei francês, que é sem dúvida o leão. O leão representa a França aqui, que acabou com os planos políticos dele, derrotando o partido dele. Florença é a própria, desculpa, eu já falei, né? O leopardo é a própria Florença, né? Lembra da divisão entre guelfos brancos e guelfos negros, pintado? Então, as pintas do leopardo representam essa divisão de Florença. Então, a própria Florença se coloca como uma inimiga dela mesma e de Dante, pessoalmente. Então, o leopardo é Florença, o leão é a França e a loba, Roma. O Papa, que também incentivou a França a entrar contra os guelfos, que eram exatamente contra o poder papal. Guelfos não, os gibelinos, que eram exatamente contra o poder papal. A França sempre foi um braço do Papa. O exército muitas vezes foi considerado um exército do Papa nessa época. Então, Roma aqui, a loba é Roma, e por isso é o inimigo pior, que ia contra tudo. Lembra que a ideia dos gibelinos é que o imperador seria maior que Roma, que é exatamente o inimigo que eles querem vencer. E aí faz sentido a ideia de que a loba era o pior dos animais aqui. E aqui vamos voltar no caminho direito, esmarrita. O caminho, la via direita era esmarrita. O caminho verdadeiro havia desaparecido. Como assim o caminho verdadeiro? O caminho de salvação verdadeiro, a religião verdadeira, é o que ele quer dizer. Mas por que desapareceu? O que os gibelinos diziam? E outros hereges também. Eles falavam que com a doação de Constantino para o Papa Silvestre, a igreja havia se corrompido e já não era mais a igreja verdadeira. Aqui tem outra passagem que eu vou comentar mais tarde, que vai corroborar essa passagem aqui, essa afirmação, que é exatamente do paraíso terrestre. Então, voltando aqui para o monte. Então ele está acuado pelos 3 animais, praticamente desistindo, voltando atrás, ou quase sendo morto pela loba, que ele não consegue de jeito nenhum se livrar. Então ele vê, ao longe, um vulto. Ele vê um vulto e, como bom italiano, ele pede socorro. Me ajuda aqui, socorro, você aí. E ele não vê direito quem é, então ele fala, você aí, homem, ou fantasma, ou sombra, não sei quem você é, mas me ajuda pelo amor de Deus. Então a pessoa responde de lá, por que você não sobe o monte? Por que você não sobe o monte da salvação? Ele fala, porque eu não consigo, você não vê as 3 feras aqui que me acuam? Então a pessoa se apresenta e fala, eu não sou homem, mas homem já fui. Ou seja, é um fantasma, é um espírito. Ele começa a se apresentar, fala, eu fiz isso, eu vivi sobre Otávio. Então ele fala, escrevi tais obras, ele fala, você é Virgílio. E se eu tenho e se hoje eu tenho todo esse estilo que falam tão bem, é por sua causa. Então é o Virgílio, autor da Eneida, que está lá. Então ele faz uma proposta para o Dante e fala, eu posso te ajudar, você quer ajuda? Claro que eu quero. Então ele se aproxima do Virgílio e o Virgílio conta. Aí quando o Virgílio conta para ele o que ele tem que fazer para se salvar, ele fica com medo. Porque o Virgílio fala que ele tem que fazer um caminho passando pelo inferno, descendo aos infernos, passando pelo purgatório, e depois ele chegaria ao paraíso.
Ele tem medo e fala, mas quem sou eu para fazer tal caminho? Por quê? E tem toda uma conversa entre eles. Mas no fim ele aceita fazer o caminho. E ele aceitando, vai começar a passagem. Então vamos voltar aqui para o Virgílio. O Virgílio é um autor pagão, viveu 70 a.C. até 19 a.C., então no século I, que vai ser o guia do Dante por esse passeio. Ele vai guiar o Dante por todo o inferno, por todo o purgatório, mas ele não vai poder guiar o Dante no paraíso, porque ele é pagão. Então ele não é batizado, ele não pode entrar no paraíso. A maior obra do Virgílio é, sem dúvida, a Eneida. A Eneida, que conta a história de Enéas, um príncipe de Troia, que ele foge de Troia, aí vai contando todo esse caminho de quando ele foge. Os descendentes dele fundam, o filho dele funda Alba, que vai dar origem a depois Roma, resumindo bastante, né? E depois os romanos vão conquistar, os romanos que são, na verdade, descendentes dos troianos, vão voltar para a Grécia e conquistar a Grécia. Ou seja, Troia venceu no fim. Né? E interessante, o Otávio, o primeiro imperador, era descendente do Enéas, que era filho de Vênus, e depois os outros descendentes dele vão ser filhos de Marte. Então, ele faz toda a ligação e fala, os imperadores são filhos de Vênus e Marte, os imperadores romanos. Então, Virgílio que faz essa ligação toda, dessa linhagem divina dos imperadores. E como a Eneida, só para curiosidade aqui, como que ela começa? Primeiro verso da Eneida. Vamos ver se vocês conhecem. Arma iurum quecanou. Traduzindo mais ou menos, assim, não tão fiel, mas as armas e os barões assinalados. Lembra alguma coisa? Será que alguém se inspirou nela? Sim, óbvio, né? Tanto que é exatamente o mesmo começo. Ele pega exatamente a mesma... Hoje diriam que ele plagiou, o que é um absurdo, né? Que o Camões plagiou o Enéas. Obviamente um absurdo. Não tinha. E ele está dizendo de onde ele se inspirou. Ele usa exatamente os mesmos versos para falar, a minha inspiração é essa aqui. E é tão verdadeira que... exatamente. Os youtubers modernos provavelmente cancelariam Camões dizendo que ele era um plagiador. O que é um absurdo. Mas muitos autores não portugueses, lendo os Lusíadas, falam que ela é a Eneida Lusitana. Então é realmente uma obra que tem o seu valor, não é de forma alguma plágio. E o Virgílio, aqui dizem os autores, ele vai representar a filosofia para o Dante. Né? A filosofia que é só essa natural, não está junto com a filosofia pagã, não está junto com a revelação divina, mas já consegue guiar o Dante por todo esse caminho antes de chegar ao paraíso. Mas não é só por isso, não é só por esse valor literário que o Dante escolhe o Virgílio. O Virgílio, na Eneida, ele como autor, guia Enéas, que é o protagonista aqui da Eneida, também por uma viagem pelo inferno. Enéas também vai para o inferno para conhecer, fazer algumas entrevistas lá e pegar alguns conhecimentos que ele precisava para saber o que ele tinha que fazer.
Então, o Virgílio é o mistagogo, o guia no mistério que introduz, faz a iniciação da pessoa nos mistérios, na religião, né? Nessa seita, por assim dizer. Também, por esse motivo, o Virgílio é escolhido, né, como mistagogo. Bom, voltando aqui. Então, falando da selva, né? Vocês vão me desculpar. Eu vou falar os versos aqui. De novo, perdoem meu toscano. Vou falar desde o começo. Nel mezzo do caminho de nostra vita, mi ritrovai por una selva oscura, que la direita via era esmarrita. Ai, quanto a dir como era coçadura, esta selva selvagem e áspera e forte, que nel penser renova la paura. Tanto é amara que pouca più morte. Ma per tratar del bem que eu vi trovai, dirò de altre cose que vos corte. Ou seja, ele chama essa selva selvagem, áspera e forte, que só de pensar renova o medo. Tanto é amarga que mais um pouco é morte. Mas para tratar do bem que eu vi, para tratar do bem que é necessário, eu vou contar de outras coisas que aí aconteceram. Mais ou menos, não uma tradução literal, né? Então ele diz que a selva, ela é escura, áspera, forte e amarga. O que isso quer dizer, né? Calma aí que eu dei uma pulada aqui. Cadê? Aqui, ó. Então ela é áspera. Áspera é uma coisa difícil de entender, que engana. Então aqui representa a heresia. A heresia no sentido de Dante. Lembra que ele está dizendo que o caminho verdadeiro desapareceu. Então ele está dizendo que a igreja é herege. A doutrina a verdadeira é, na verdade, herética. Então, lembra que o caminho verdadeiro desapareceu e ele está nessa selva. Então a igreja atual é herética, ela engana. Então a aspereza, que vai contra a inteligência, não é suave, é enganosa. Ela é forte, porque ela aí vai contra a vontade, ela domina, ela escraviza os homens. E ela é amarga, que contra a sensibilidade. Ela impede a felicidade dos homens, ela traz amargura para os homens. Então tudo isso aqui, ele tem que vencer essa situação atual da igreja, no sentido dele, fazendo todo esse caminho, para encontrar a verdadeira religião. Os autores colocam a igreja, a selva aqui poderia representar o mundo, poderia representar os vícios também, e também a própria Florença, né? Além disso. Aqui eu já falei dos animais. Quando ele fala da loba, essa parte eu não falei, ele faz uma profecia. Ele fala na verdade o Virgílio fala que essa loba, ela vai ser um dia vencida pelo veltro. Veltro, traduzindo aqui, seria o lebreu ou o galgo. Sabe aquele cachorro? Então vai vir o galgo e vai vencer a loba. É interessante ver esse nome aqui, veltro, que ele usa. Deixa eu ver se tem aproveitar aqui. Veltro. Eu pego o L aqui, o V. Opa, isso aqui não é V. Aí o T, o E, o R e o O. Só que o Lutero não chamava Lutero. Ele assumiu esse nome depois, né? Será que foi sem querer?
É. O nome dele era outro nome. Então, era parecido, mas depois ele ficou assim. Alguns dizem que foi por causa disso, não dá para saber, realmente. Ele dizia que tinha a ascendência de Charlemagne. Aham. É. Agora, tem um autor que eu não sei quem é, tá vendo? Vocês me perguntaram. Você tocou no assunto que fala que o nome do Lutero significava carniça, sujeira. Não sei. Aprendeu isso numa aula, só ia pegar a fonte. Eu não sei. Eu só. Tem algum artigo lá. Aham. Mas obviamente o Dante não falava de Lutero. É só uma curiosidade aqui. Que outros autores colocam. Mas o Dante ele identificava esse veltro, esse cão, com algumas pessoas reais. Por exemplo, o imperador, ele acreditava que o imperador venceria o Papa, então ele seria esse veltro que venceria, esse cão que venceria a loba. Ou tinha uma outra família, que aí ele coloca na Divina Comédia, e ele oferece a Divina Comédia para uma pessoa em particular. Ele dedica a Divina Comédia para uma pessoa. E ele coloca lá que esse veltro vem de um local entre feltro e feltro. Se você pegar no mapa, lá tem um monte Feltro e tem uma cidade Feltro, que fica bem... e no meio fica Verona. Verona tem a família que dominava lá, chamava família Escalígera. A família da escada, né, traduzindo. E interessante, o pai, né, dessa família, o patriarca dessa família, ele gostava de colocar o nome dos filhos de cães. Então lá tinha, eu não sei exatamente qual é o cão, mas ele dava o nome de cão mesmo. Por exemplo, Bulldog, mas era o Mastim, sei lá, e tinha um deles que era o Can Grande, o cão grande, que era o cão grande da escada, né? Can Grande della Scala, que é exatamente para quem o Dante dedica a comédia, a Divina Comédia. Ele escreve cartas para ele e dedica a comédia para ele, para o Can Grande della Scala. Nós até vimos a ponte lá dele, não sei se você lembra, em Verona. O Can Grande della Scala. Eu lembro vagamente agora. Uhum. Então, talvez o Dante acreditava, pelo menos em determinado momento, que o veltro, esse cão, talvez fosse dessa família aí, que venceria o Papa. No final não venceu, graças a Deus. Uhum. Era o quê? Eu coloquei, o imperador era o Henrique VII. Uhum. E aqui só para encerrar também, já está indo tarde. Aí a história continua. Então eles vão passar pelo inferno. O Dante ele tenta convencer o Virgílio que é melhor não e tal. Ele fica com medo, mas o Virgílio fala que não tem outro jeito. Então eles vão para o inferno. O primeiro lugar que eles veem, inferno significa locais inferiores, né? Então o primeiro lugar para onde eles vão, na verdade, é o limbo. E aqui é bonito também, os versos, que quando ele chega no local, tem a porta para descer para o inferno, e a porta, não tem mais porta, só tem o umbral lá, a porta foi arrombada. E diz que não tem mais porta, mas tem um letreiro em cima. Ele pergunta, mas o que aconteceu aqui? Fala, em determinado momento, o Virgílio mesmo, ele não sabe exatamente como aconteceu, mas chegou um grande campeão aqui que derrubou a porta do inferno. E levou algumas pessoas que estavam aqui para fora. Estou falando, obviamente, do primeiro ponto, que é o limbo. Então, entrou um grande campeão, arrombou a porta do inferno, pegou umas pessoas que estavam no limbo e levou embora. Quem é esse grande campeão? É Cristo, obviamente. Mas o Virgílio ainda mora no limbo. Então ele fica
Dante percebe que o semblante dele muda, ele fica triste, porque ele sabe que ele nunca, na verdade, vai poder ver Deus. Então ele tem essa tristeza. Mas aí ele mostra lá, apresenta várias pessoas que estão lá no inferno não, no limbo. Então está lá Homero, Horácio, vários autores pagãos. Quem está no limbo são os batizados que não cometeram pecado. Então, é um pouquinho forçado aí as pessoas que ele coloca lá. Por exemplo, ele coloca Júlio César lá, no limbo. Coloca quem mais? Saladino. Saladino está lá no limbo para ele. Então, Saladino foi um dos não batizados que não cometeu pecado. Então, o Dante dá uma forçadinha aqui. Mas eu falei do letreiro que está na porta do inferno, né? Vale a pena falar. De novo, desculpem. Mas versos bons não podem ser ditos em voz baixa. Então, o que acontece? Quando eles chegam lá, tem uma escada que vai até o inferno. E eles começam a descer a escada enquanto eles leem o letreiro. E o letreiro está escrito: Per me se va nella città dolente, per me se va nel eterno dolore, per me se va tra la perduta gente. Giustizia mosse-mi o autofattore, fecimi la divina potestate, la summa sapienza ed il primo amore. Dinanzi a me ogni eterne cose fo create, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Ou seja, por mim se vai a cidade dolente, por mim se vai a eterna dor, por mim se vai a perdida gente. Justiça moveu meu alto autor. Criou-me a divina potestade, a suma sapiência e o primeiro amor, né? A Santíssima Trindade. Antes de mim só foram criadas coisas eternas. Eu, eternamente duro, percam as esperanças vós que entrais. Então Dante até fala, comenta com Virgílio, essas palavras me são duras. E Virgílio dá a primeira bronca nele. Fala, aqui não tem lugar para piedade. Se você está com piedade dessas pessoas, você está errado. Elas estão aqui porque elas merecem. Então Dante já leva uma primeira paulada, mostrando aquela questão, né? Ele é autor e personagem também, né? Quem corrige também é ele. Uhum. Então eles entram, é apresentado para você, como eu falei, o limbo, ele vê os personagens, aí naquele momento ele não conversa com ninguém, ele fica quieto. Mais tarde, ele vai só para... Eu não vou continuar, agora eu vou pular algumas coisas, não vou falar todos os círculos não, só vou falar mais um. Tem um momento lá que eles vão se aprofundando no inferno, eles vão passando por círculo e círculo, falando com condenados, por qual era o pecado dele, ele encontra mestres dele lá no inferno. Eu vou pular toda essa parte, me interessa... Uhum. Sim. Perfeito. Então o Dante, ele coloca o inferno como se fosse um funil, uma montanha ao contrário, né? Imagina a Terra, eu tenho a Terra, né? Olha só, medieval, hein? Eu tenho a Terra, que é um globo, a Terra é um globo, então no momento que Lúcifer foi expulso do paraíso, ele caiu com tanta força na Terra que ele fez um buraco, uma espécie de funil na Terra, que vai até o centro da Terra. Lembrando de novo, um medieval falando da Terra, como globo, 1300. Então esse funil vai até o centro da Terra, onde está exatamente no centro está Lúcifer. E aqui tem vários níveis, são 9 níveis de inferno, onde eles vão descendo, né? 9 patamares, por assim dizer, que conforme os graus de pecado vão aumentando, mais fundo a pessoa vai. Então aqui no primeiro nível está o limbo, né? E nos níveis mais baixos estão os pecadores realmente, né? Ele coloca como primeiro nível a impureza, que para ele é pecado menos grave porque ainda busca um bem.
e depois vai piorando até chegar em Lúcifer. Que Lúcifer é o pior dos pecadores, está lá no centro, congelado no inferno. E lá Lúcifer tem 3 faces, 3 rostos, com 3 bocas, e ele mastiga. Eu vou falar essa parte porque não está no. Ele mastiga 3 pecadores que seriam os 3 piores pecadores de todos junto com ele. Então ele está mastigando esses pecadores como se fosse chiclete, o tempo todo, mastigando. Um deles, que está na boca da frente, é Judas. Então para ele, é o pior pecador, que está sendo mastigado por Lúcifer, Judas. E nas outras bocas estão sendo mastigados Cássio e Brutus. Quem são Cássio e Brutus? Também traidores. Traidores de quem? De César. De novo, a ideia do imperador como... Trair o imperador seria a mesma coisa que trair Deus. Mostra de novo esse gibelinismo dele. Então ele tem o inferno nessa forma de funil, ou montanha invertida, né? Que quanto mais fundo, pior o nível dos pecadores. Depois, ao contrário, quando Lúcifer caiu, ele fez esse buraco no chão. Mas do outro lado da Terra, do outro lado do globo, como ele empurrou essa Terra para cá, do outro lado fez um calombo. Fez uma montanha do outro lado, que é a montanha do purgatório. Então o caminho dele é passar pelo inferno, passar pelo centro da Terra, andar por outro lado da montanha, onde ele chega na montanha do purgatório, ele passa, e o purgatório funciona também em níveis, né? Só que aí é o contrário, né? Quem está pior está nos primeiros níveis, aí conforme a pessoa vai se purificando, ela vai subindo até ir para o céu. Aí é interessante que quando ele sai, e isso é extremamente interessante, até hoje não sabem explicar direito o que acontece, quando ele chega no inferno, que ele sai para o purgatório, ele vê um céu azul, céu azul de safira oriental, ele diz, que brilha uma constelação de 4 estrelas. Cruzeiro do Sul, que só é visto no hemisfério sul. Mas ele tinha conhecimento do Cruzeiro do Sul. Como? Não sei. Mas de alguma forma Dante tinha conhecimento do Cruzeiro do Sul. Não sei se ele viu outros autores do hemisfério sul lá. Mas é interessante, porque normalmente não se tinha. Bom, voltando aqui. Ainda falando do inferno, né? Tem um momento que eles estão já adiantados no inferno, e o Dante faz um verso que é estranho. Ele fala, ele chega numa espécie de cidadela, tem uma muralha, que eles têm que parar, porque os demônios não deixam eles passarem. Então, aí chegam uns demônios lá, que são umas fúrias, aquelas figuras da mitologia grega, né? As fúrias, e começam a falar mal deles e falam que vão chamar Medusa para petrificar Dante. Então ele fala, voi che avete l'intellecti sani, mirate la doutrina que se asconde sob o velame delle versi strani. Ou seja, vós que tens o intelecto são, olhe a doutrina que se esconde atrás do véu dos versos estranhos. Então é uma coisa esquisita de se dizer. Então, nesse momento, o Virgílio tampa os olhos dele, a Medusa passa e ele não é petrificado porque ele está protegido pelo Virgílio. Aí chega um anjo lá e derruba a porta lá para eles poderem passar, expulsa os demônios e eles conseguem passar. Mais tarde, aí caberia outra aula, eles encontram Plutão, que é o Hades, né? É o rei do inferno. E ele, quando vê os dois, ele solta num momento de raiva,
Para eles, ele solta uns versos estranhos. Ele fala papessatã, alepe. Aí, aqui tem versos estranhos. Isso aqui não é toscano, não é italiano, não é nenhuma língua ali que dá para interpretar. Então, alguns autores falam, mas ele falou qualquer coisa numa língua lá do inferno. Mas o Dante acabou de falar isso aqui, para prestar atenção nos versos estranhos. O que quer dizer isso aqui? Então, muitos colocam que Alepe é Alepe é o alfa, na primeira letra do alfabeto hebraico. Alepe. Então, o correspondente ao alfa, né? Então, talvez ele tenha dito, aí não sabe, né? Mas talvez ele tenha dito uma inversão, né? O pai Satã é o alfa. O Plutão, o Hades teria dito isso, fazendo uma inversão, né? Falando, vocês têm que prestar atenção no contrário. Quem diz que é bom é mal e quem diz que é mal é bom. Mas aqui, como eu falei, caberia outra aula. E em todo lugar mostra esse ódio escondido do Dante da igreja verdadeira. E aqui eu vou terminar falando quando ele sai do purgatório, que ele está no topo do purgatório, tem o paraíso terrestre, da onde as almas depois vão para o paraíso celeste, realmente. E lá ele tem uma visão. Ele encontra a Beatriz, que é aí nesse momento que ela é carregada numa carroça por Cristo. Ele não fala Cristo, ele fala que é um ser de duas naturezas. Aí tem os 12 apóstolos, os profetas. Então, tem toda a cena de Beatriz triunfal na carroça. Aí, de repente, vem um gigante que entra na carroça, vem uma águia. Eles ficam debaixo de uma árvore e a águia, uma águia imperial, sacode as asas e a carroça fica cheia de penas. Tão pesada que ela afunda. Então Beatriz se transforma, e ele diz aqui, na meretriz do Apocalipse, e beija o gigante que representa o Estado. Então representaria essa corrupção da igreja, a igreja que deixa de ser uma igreja verdadeira, que se corrompe após a doação de Constantino, representado pela águia, que joga as penas dentro da carroça da igreja. Então ela se corrompe e passa a não ser mais a igreja verdadeira. Isso não é só o Dante que diz, isso várias seitas dizem. Era uma coisa, assim, uma história comum entre várias seitas, dizer que depois da doação de Constantino, até hoje, né? Até hoje se diz, depois da doação de Constantino, a igreja se corrompeu. Sim. E que a igreja, na verdade, é a meretriz do Apocalipse. O Dante falava, os hereges falavam, hoje os hereges ainda falam. Então Dante mostra, na verdade, um grande ódio da igreja real. E não dá para falar que ele é católico de forma alguma, conhecendo bem a obra dele. Dúvidas, pessoal? Oi? Então, só pelo inferno. O purgatório, o paraíso. Não, nem passei pelo inferno. É como eu falei, foi só a introdução. Falei só do primeiro canto, que é introdutório, e coloquei umas pinceladas aí de 2 cantos do inferno. E aqui um do purgatório. Como eu falei, foram 3 anos de aulas. Não dá para dar aí uma aula. Isso aqui é só introdutório. Não falei nada. Nada disso. Exatamente. E aí eu termino a aula, vou falar de novo, vou repetir o Borges. Ninguém tem o direito de não se privar da leitura da Divina Comédia, porque é um livro muito bom e sem dúvida um dos melhores da nossa cultura da humanidade. Tudo bem? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxílio dos cristãos, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.